E hoje quero trazer um vídeo na audácia, na coragem, na ousadia, na simplicidade, tá? Vasculhando a imensidão, tá? Das origens, para você entender a definição do cristianismo, que na verdade foi criado por Roma, tá? O verdadeiro Salvador, chamado de Machia, né? Que traduzido é Messias e não Cristo. Cristo é uma origem grega, pagã, certo? Tem uma diferença, tá? Então, vamos entender que 17 e 18 de Apocalipse, ela recebe o título de grande prostituta ou grande meretriz. E que prostituição é essa? É as definições, tá? De misturar aquilo que é sagrado, ou seja, o que estava nos papiros hebraicos, tá? A origem do povo hebreu, o Salvador é hebreu, falava hebraico, tá? E nada tem a ver com o grego ou com o latim, que é a multidão de deuses da Grécia. Então tem muitas palavras, pronúncias, e isso as pessoas não conseguem diferenciar evangelho de cristianismo. Elas combatem principalmente o meu nome em outros canais, dizendo que Luiz Paulo se tornou um herege, um apostata, ele está falando um monte de blasfêmia, mas isso não tem nada a ver com blasfêmia. Blasfêmicos são as pronúncias e os nomes que foram substituídos no original do hebraico nos pergaminhos, ok? Então, para você entender melhor, cristianismo nada mais é que um paganismo camuflado. E o que é o paganismo? No Velho Testamento nós vamos entender, tá? No tempo da lei, que eles serviam a diversos e diversos deuses, ídolos. E o que são os deuses e ídolos? São os demônios camuflado, personificado na religião, no mundo religioso. Então vamos seguir aqui adiante para você entender isso aqui, ok? De acordo com estudo prático, no Antigo Egito, Grécia e Roma, a crença religiosa baseava-se na existência de mais de um deus, normalmente ligados às forças da natureza. As divindades são antropomórficas e imortais. Então tá aqui, tá? Essa crença em mais de um deus recebe o nome de politeísmo, do grego polis, que é igual a muitos theos, igual a Deus, tá aí, ó. Muitos deuses, muitos, interessante essa palavra, muitos theos. Por isso que fala assim, eu fiz, ou eu faço, ou eu vou fazer teologia. O que é teologia? Pronúncia, estudo de Deus, só que é deuses, tá? A palavra theos vem de muitas divindades. E nós sabemos que há um só altíssimo Criador, certo? Então, teologia é estudo de Zeus. Por isso que Zeus é o título que não estava na coxa do cavaleiro lá de Apocalipse montado num cavalo, quando escrevia Senhor dos Senhores e Deus dos Deuses. Porque esse título já era pagão, colocado na imagem, na estátua que existia antes de existir a Bíblia, no templo de Grécia, num templo chamado Zeus, Júpiter, Theos, ok? Então ele já tinha o título de Deus dos deuses, os deuses Olímpio, ok? Então veja aí de novo, novamente, no Antigo Egito, na Grécia e na Roma. Essa crença já é desde o Antigo Egito, as primeiras civilizações, os primeiros povoados, né? A primeira humanidade, vamos dizer. Do tempo da Torre de Babel já existia as diversas crenças, tá? Em diversos deuses. O povo hebreu e os demais já acreditavam em mais de um Deus, em mais de um ser, ok, pessoal? Lembrando, tá, pessoal, que a gente não pode fazer confusão e misturar, tá, o politeísmo com o ateísmo, tá? Ateísmo é uma coisa e politeísmo é outra. Veja. Aqui está a definição de ateísmo: doutrina ou atitude de espírito que nega categoricamente a existência de Deus, asseverando a inconsistência de qualquer saber ou sentimento direta ou indiretamente religioso, seja aquele calcado na fé ou revelação, seja o que se propõe alcançar a divindade em uma perspectiva racional ou argumentativa. Então, pessoal, muita gente me tem como ateu, tá? Por negar
a pronúncia Deus. Só que tem uma coisa, o ateu não acredita nem no bem, nem no mal, nem anjo, nem demônio, nem Deus, nem diabo, né? Não acredita em nada, ele acredita no que a sua própria capacidade pode criar. Diferente do ateu, eu confesso algo. Eu confesso uma força criadora altíssima. Eu confesso algo que vocês interpretam que eu não creio. A diferença é que as pronúncias estão modificadas, estão blasfemadas, ok? Mas eu acredito no Altíssimo e acredito no Filho que se despiu da natureza divina. Então eu não me enquadro no perfil de ateu, ateísmo, ok? De acordo com Educa Mais Brasil, o termo monoteísmo etimologicamente tem origem nas palavras gregas monos igual a único, theos igual a Deus. Os monoteístas seguem apenas uma religião e creem em uma única divindade. Ao contrário do politeísmo, que acredita em vários deuses, o monoteísmo defende a existência de um só Deus criador de todo o universo. Então tá aqui a diferença, tá? Do povo das primeiras civilizações pro atual. O que é o cristianismo? É camuflar todos os deuses, politeísmo, ou seja, os diversos deuses para cada um, cultura da natureza, né? Assim diferente como algumas religiões afro-brasileiras que cultuam divindades na natureza, enfim, né? Ainda o politeísmo. Isso no cristianismo foi personificado em um só, tá? Então, de politeísmo se tornou moniteísmo. Lembra da palavra mono, né? Tem a palavra estéreo. Quando você vai colocar um fone de ouvido, você ouve estéreo, sai a música nos dois fones. E tem um mono que sai de um lado só. Então passou a ser uma crença só. Mas veja que não mudou nada, certo? Etimologicamente tem origem nas palavras gregas monos, único. E também continua sendo theos, ou seja, Deus. Teologia, o conceito da palavra theos, tá? Vem de diversos deuses, diversas divindades, certo? Então, só mudou a crença em todas em uma só. Por isso que tem tantos deuses com pronúncias gregas nas personificações das palavras cristianizada, que cristianismo também é grego, é latim, certo? Nada tem a ver com hebraico, pessoal. Então, na verdade, tá? Constantino, ele já acreditava em Mitra, no Deus Sol. Por isso que a Igreja Católica associa tanto ostensório, né, objeto Sol, com Jesus. E as datas sincronizam, né? O nascimento de Jesus, dia 25 de dezembro. Pode ser que seja de Jesus realmente, mas não é do Salvador hebreu que se chamava Yahshua. Tá entendendo? Então eles não estão errados. Uma pronúncia do próprio padre diz: a Bíblia foi criada por católicos e para os católicos. Os católicos são pagãos. Eles acreditam, certo, em diversos santos, que nada mais é que o politeísmo. Isso na igreja evangélica, né, no protestante, se tornou o moniteísmo, certo? Todas as divindades da igreja católica se personificam em Jesus e Deus, que são pronúncias divindades, são theos, teologia, né? Os evangélicos fazem teologia. A palavra theos vem de diversas divindades, diversos deuses, ok? Então, vale lembrar que vocês não saíram do paganismo. Tanto é que muitos praticam amigo secreto, praticam festas natalinas nos templos evangélicos. Eu já vi, né, comemoração nas famílias, a ceia, o partir do pão que veio de Mitra, certo? Faz diversas... por nosso calendário ser gregoriano, ser atribuídos aos deuses gregos também, certo? Então, essas datas comemorativas, muitos cristãos, né, ditos cristãos, né, eles praticam também. Olha, para você ver que eu não estou mentindo.
Se você fazer uma pesquisa, veja o título que eu coloquei. Quem é Theos? Essa era a forma como muitos deuses gregos eram chamados, até que com a chegada do cristianismo, Theos passou a designar Deus. Então Deus e Theos é a mesma figura central das religiões abrâmicas. Deste modo, esse pequeno nome masculino carrega por ele só o sentido de supremacia, sendo assim um nome de destaque. Então veja aí, ó, Theos e Deus são as mesmas pronúncias. Cristianismo adaptou isso. O cristianismo é prostituído, o cristianismo é adulterado, o cristianismo, tá? Ele como eu vou se dizer assim, camufla todos os deuses politeístas, agora moniteísmo, certo? O cristianismo é moniteísmo. Ele se tornou, camuflou todos numa só personalidade, que é Jesus, que faz parte do mitraísmo, faz parte de Baal, né? O Senhor, que muitos chamam na igreja, glória ao Senhor, o Senhor manda pregar, o Senhor está nessa palavra, o Senhor está na tua vida. Esse Senhor é Baal, tá? Lá do tempo da Babilônia. Esse Jesus, que é Jesus, que era Iesos, que é ISVS, né? Que tem ligação com Mocos, tem ligação com Apolo, com Hélio, tem ligação com Amon-Ra. Então a personificação de Jesus, tá? É vários deuses por trás dessa pronúncia, entendeu? Vários politeístas. E a pronúncia Deus, que é o Deus Olímpio, né? O Deus de Roma, da mitologia grega é o maior deles, se personificou, tá? Dentro da Bíblia. Essa é a prostituição que você tem que entender de 17 e 18 de Apocalipse. Mais uma vez, eu não vou deixar escapar aqui, ó. Deus é um termo latino. Deus é um termo latino. Lembra que no vídeo anterior eu mostrei, tá? Os papas cantando dentro do Vaticano hinos latinizados, cantos gregorianos, dizendo que Lucifer, a pronúncia Lucifer veio da luz da manhã, né? A estrela d'alva, no caso. E Lucifer, tá? O pai de Cristo. Cristo é uma palavra latina, grega também, né? Então se descreve todas as deidades. Na palavra que você não achar divindades, tá? Se atribui deidades. Então, tanto politeísmo como moniteísmo são cheios de deidades, deuses. Quando o próprio Satanás diz lá no livro de Ishaial, subirei acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo, tá? E quando ele é derribado, automaticamente esses príncipes caídos, eles quiseram ter seus governos, seus reis, seus tronos, ser semelhante ao Altíssimo. Então, religião nada mais é do que trono de principados e potestade, querendo vocês aceitar ou não. Eu sei que é dolorido, tá? Mas é a realidade. Então tá aqui o conceito, tá? Deus, celestial. A pronúncia Deus é tão errônea que ela significa, a tradução de Deus é dia. E dia, como tá escrito aí, tá? Brilhante, né? Deixa eu ver aqui se eu acho aqui para colocar na tela. Divos, brilhante. Enfim, essa palavra Deus significa brilhante, que é referência a Mitra, o sol, o deus de Constantino. Viu como é que é? Paganizado? De acordo com Wikipédia, cristianismo, do grego X, Christos, Messias, ungido, do Eb, Mashiach, é uma religião abraâmica monoteísta centrada na vida e nos ensinamentos de Jesus de Nazaré, tais como são apresentados no Novo Testamento. A fé cristã acredita essencialmente em Jesus como o Cristo, Filho de Deus, Salvador e Senhor. Então tá aí, na própria voz do Google, não deixa mentir, tá? Que Cristo é Filho de Deus. Se o Vaticano diz em cantos gregorianos que Lucifer é pai de Cristo, então significa que Deus, o pai de Cristo, é Zeus. Concorda comigo? Zeus
é grego. Cristianismo é um termo do grego. Tá escrito aí, grego. Então estudem, pessoal. Acho que ficou Aqui claro. está a definição de monoteísmo. Doutrina religiosa que defende a existência de uma única divindade. Segundo parágrafo, culto ou adoração de um único Deus. Lembrando que a expressão Deus é um plural de deidades, divindades, certo? É um monte de politeístas. A palavra Deus é um conjunto seletivo, tá? Um plural de ídolos do Velho Testamento. É o politeísmo disfarçado em moniteísmo, certo? Isso é a palavra Deus. Então, vocês servem a idolatria de quilo, tá, pessoal? Então, para terminar esse vídeo, vamos pesquisar comigo aqui, tá? Fechar com chave de ouro. O que seria a palavra mesopaganismo? Meso vem da Mesopotâmia, certo? As primeiras civilizações lá atrás, Mesopotâmia. E paganismo já diz, cultura aos deuses pagãos, ou seja, demônios. Tudo que foge da verdadeira manifestação ao soberano, querendo roubar, usurpar o trono, não deixa de ser os nefilins ou anjos caídos, demônios, principados, entendeu? Nada se deve desviar da oração a não ser ao único, certo? Então vamos aqui para você entender mesopaganismo ou neopaganismo. É um termo utilizado para identificar uma grande variedade de movimentos religiosos modernos, particularmente aqueles influenciados pelas crenças pagãs pré-cristãs da Europa. Agora apertou, hein, pessoal? Por isso que fala dos asquenazes, que são os que se dizem judeus e não são, mas mentem. Aqueles rabinos de pele branca que nada tem a ver com os originais hebreus, povo negro, certo? Por isso que não é só questão de hebraico moderno corrompido com sinais maçoréticos. Existe um monte de gente aí que se considera rabino e ensina um hebraico europeizado, um hebraico babilônico, certo? Olha aqui, ó. É um termo utilizado para identificar grande variedade de movimentos religiosos modernos, atuais, particularmente aqueles influenciados pelas crenças pagãs pré-cristãs, ok? Vamos continuar aqui. Da Europa. Então, o asquenazes é judeus brancos, europeus. Movimentos religiosos não neopagãos são extremamente diversificados com uma vasta gama de crenças, incluindo o politeísmo, que é diversas crenças em diversas deidades, né? Lá no Velho Testamento eles acreditavam em diversos deuses, por isso que eles fizeram o bezerro de ouro, né? Depois animismo e o panteísmo e outros paradigmas. Muitos pagãos praticam uma espiritualidade que é completamente moderna em suas origens, no caso os cristãos, né? O cristianismo, os evangélicos, é uma crença moderna, né? Já adaptada com os deuses pagãos. Enquanto outros tentam reconstruir precisamente ou viver antigas religiões como são encontradas em fontes históricas e folclóricas. Então tá aqui foto de bruxas, wiccas, né? Uns praticam veneração, esse tipo de culto diretamente, e outros indiretamente, que são os evangélicos. Estão ligados ao paganismo. Espero ter ajudado. Compartilha, tá? Desperte pessoas. Um beijo no seu coração. Me segue no canal. Escreve